Hello, hello, my dear friends! Olá, meus amigos, minhas amigas, tudo bem? Bem-vindos e bem-vindas a mais uma super dica de inglês comigo, Felipe Allen, your English teacher. Hoje vai ser muito mais que uma dica de inglês, vai ser uma aula em si. Essa semana eu postei um vídeo falando da importância da gramática, então hoje vamos falar sobre um problema gramatical, né? Por que a gente está falando de gramática? Porque as pessoas cometem erros horríveis, horripilantes, né? Porque não sabe de um detalhe gramatical. Então é importante você entender que a gramática vem para te ajudar a não cometer tantos erros e assim confundir a pessoa que está ouvindo o que você está falando. Né? Você está falando alguma coisa, fez um erro gramatical e a pessoa não entendeu o que você falou. Então, nesse caso, realmente você tem que estudar gramática porque você vai resolver um problema de comunicação. Hoje nós vamos falar, né, do ING, né? Eu trouxe o Barack Obama, para ajudar, né? Que diabos é esse de ING, gente? O que é o ING? Parece simples, mas não é tão simples assim. Então, se você já estudou, você vai poder revisar. Se você não estudou, você vai entender. E se você teve alguma dúvida, seus problemas acabaram agora. Então, o que é o ING? Primeira coisa, ele é um gerúndio? É também, né? Também é um gerúndio, também, não é só gerúndio, ele também é o gerúndio. O que é o gerúndio? Até em português, né? O gerúndio é o famoso ando, indo, são os verbos, né? Então ele é um gerúndio quando for o verbo no gerúndio português, né? Estou falando, estou comendo, estou pensando, né? Estou viajando e assim por diante, estou fingindo, ó, ando, indo, etc. Um exemplo, I am talking to Paula. I am talking to Paula, eu estou falando com a Paula. Esse é o gerúndio normal, o ING gerúndio. Ó. O verbo é talk, botou ING, eu estou falando. I am talking. ING, beleza. Isso todo mundo sabe. Só que as pessoas acham que o ING é só isso. Isso é um ING, né? Um ING. Interessante falar aqui que em inglês, ING, eles falam gerund, exatamente como gerúndio, né? Vou até escrever para vocês, ó. Em inglês é aqui, ó, gerund, é assim que eles falam, gerund é gerúndio, mas tem o detalhe que em inglês o gerund significa ing, que pode ser o gerúndio. Vocês vão entender mais daqui a pouco. Fica até o final do vídeo que tudo vai ficar muito claro, tá bom? Então, o ing é um gerúndio? Também. Que mais que ele pode ser? Mas ele é muito mais. Ele pode ser um substantivo, né? Substantivo em inglês é noun, né? É um nome, mas eles usam substantivo, não é substantive, nem existe essa palavra, tá? É noun. Como é que o ing pode ser um substantivo? Tananana, assim. Por exemplo, I love swimming. I love swimming. Eu gosto de nadar. Eu gosto da ação de nadar. Então, ele é um substantivo quando ele é uma ação. Para você entender melhor isso daqui, I love swimming, eu vou fazer uma frase aqui para vocês, ó. I love, vou botar grandão para vocês aqui, ó. I love apple. Eu gosto de maçã, né? Ou I love apples, para ficar mais fácil. Eu gosto de maçãs, eu gosto de maçã. A maçã é um substantivo, né? I love apples. Então, depois do verbo amar, a gente precisa de um objeto direto, um substantivo, alguma coisa. Se você gosta de nadar, né, então você está falando da ação de nadar. E muita gente comete esse erro. I love swim. Porque swim é nadar. Errado. Porque swim é o verbo nadar. Então, você vai colocar, obrigatoriamente, o ing. I love swimming. E aqui nesse caso, o swimming não é o verbo nadando, que é o caso do anterior, né? Do gerúndio. Por isso que ele não é um gerúndio, né? Senão eu ia falar, eu adoro nadando. Foi horrível, não é eu adoro nadando. Eu gosto de nadar, eu adoro nadar. E em inglês tem que colocar o ing porque ele é um substantivo. Outro exemplo, swimming is very good for your health. Como é que você traduz essa frase? Vai. Swimming is very good for your health. Você vai falar, nadando é muito bom para a sua saúde? Claro que não, gente. Né? Nadar é bom, né? A ação de nadar. A mesma coisa, aqui é um substantivo, né? Um sujeito, a gente está começando a frase, ó. Nadar é bom. Voltando aqui no nosso caso, mesma coisa que eu falar, ó. Apples are good, né? Apple aqui, ó,
é o sujeito da frase. Aqui é o verbo. Maçãs são boas, né? Maçãs são boas, né? Então aqui é o sujeito. Da mesma coisa, o swimming vai ficar aqui, ó. Swimming is good, que é no singular sempre, hein? Swimming is good. Então é errado eu falar swim is good. Swimming is good, errado, errado, errado. Tem que colocar o ing, swimming is good. E aí vem a primeira dica, a primeira regra para você não cometer esse erro, né? Ao começar a frase com o verbo, sempre ponha o ing. Nunca vai falar swim is good. Já vi muito isso aqui também. A pessoa fala, nadar é bom, né? Então isso é o infinitivo. Eu aprendi que o infinitivo no inglês é to swim. Acertou. To swim é o infinitivo mesmo. Nadar. Mas você nunca vai começar uma frase com to swim is good. Nadar é bom. Não. Swimming is good. Por quê? Porque ao começar uma frase com o verbo, sempre ponha o ing. Por quê? Porque o ing é um substantivo, meu povo. E você, nesse caso, o substantivo é o sujeito da frase. Tá entendendo como é que uma coisa apoia o outro? Não é uma regra qualquer, no van solta no planeta do universo. Tem uma lógica, né? Então, até agora, recapitulando, ele pode ser o gerúndio, né? Estou comendo, né? Pode ser um substantivo, né? Olha, antes do verbo swimming is, depois do verbo love, swimming. E que mais que ele pode ser? Que mais? Um adjetivo. Você fala, puta, meu, adjetivo, aí você ferrou comigo. Calma, vou te explicar. Adjetivo. Olha aqui. The main problem today is rising prices. The main problem today is rising prices. O maior problema hoje são os preços que sobem. Rising, sobe. Preços, os preços que sobem, os preços crescentes, né? Então aqui é um adjetivo. Para você que não entende o adjetivo, é muito simples. Vamos pegar maçã, né? Good apple, olha aí, ó. Good apple. Qual que é o adjetivo? Maçã boa. O adjetivo é good, né? Good apple. Aqui está o adjetivo, ou seja, em inglês o adjetivo vem antes do substantivo. Apple, substantivo, good, adjetivo, good apple. Então, da mesma forma que a gente vai colocar o ing, né, antes da maçã, né? Por exemplo, rising apple, a maçã que está subindo, não existe, né? Mas só para vocês entenderem essa frase aqui, ó. The main problem today is rising apple. Interessante observar que o verbo é to rise, né? O infinitivo seria to rise, né? Aumentar, crescer, subir, to rise, né? Então, a pessoa vai colocar... O problema hoje são preços subindo, né? Não são preços subindo. Aqui não é o ing, não é o gerúndio, entendeu? O ing do gerúndio não é subindo, é um adjetivo, né? Outro exemplo para vocês entenderem o ing como adjetivo. That program was really boring. That program was really boring. Aquele programa foi muito chato, entediante. Boring é chato e entediante. Como vocês podem ver, boring não tem nada a ver com ando, indo, endo ou gerúndio. Boring é chato, é entediante, é um adjetivo. Então tem muitos adjetivos com ing, entendeu? Então toda vez que você vê o ing, não fica achando que é só o gerúndio brasileiro, nosso português, ando, indo, comendo, falando. Não, pode ser um adjetivo, pode ser um substantivo e pode ser o gerúndio sim, mas não é o caso. Você tem que ler a frase para entender. Se você ler a frase e der alguma zica, assim, sabe que você tá meio, não está encaixando, pode ser que você esteja pensando errado, né? Então aqui, outro exemplo, that program was really boring, né? O boring é chato, né? Colocando o boring aqui fora de contexto, ó, a boring person, uma pessoa chata, tá vendo? O boring aqui é o adjetivo antes do substantivo, que é a pessoa. Beleza? Então, beleza. Tudo isso para quê? Para te falar quais são os erros mais comuns que as pessoas cometem ao utilizar o ing, né? Primeira coisa, quando temos um verbo depois do outro. Primeiro erro, né? Geralmente temos dois verbos, um verbo depois do outro. O que acontece com esse segundo verbo, né? Por exemplo, we enjoy learning English. We enjoy learning English. Então a gente gosta, aqui ó, a gente curte aprender inglês, a gente gosta de aprender inglês. Veja que em português a gente usa o infinitivo, a gente gosta,
A gente curte aprender inglês, com o verbo curtir, né? Mas se fosse gosta, a gente gosta de aprender inglês. Esse segundo verbo, a gente vai ter que colocar o ing. We enjoy learning English. Seria errado eu falar we enjoy, seria errado eu falar we enjoy learn English. Totalmente errado, isso daqui não existe. Não existe. We enjoy learn English. Não. We enjoy learning. Learning. Né? Aí você pode me falar, pô, Felipe, por que não pode ser we enjoy to learn English? A gente gosta aprender no infinitivo, de aprender inglês. Aí vem outro detalhe. Para a gente saber se a gente vai colocar o to learn, ou o learning, aí vem a parte chata. Eu admito que essa parte é muito chata mesmo. Se você vai colocar o ing ou to, vai depender do verbo que vem antes, né? Como é que eu vou saber? Aí você tem que memorizar, meu caro. Você tem que memorizar qual verbo pede o ing no segundo verbo, ou qual verbo determina que vai ser o to, né? Aqui, como a gente está falando do ing, aqui são os verbos que são mais comuns, né? Que vai colocar o ing na frente. Por exemplo, admit. Admit, I admit, or she admits, or like, por exemplo, I like studying English. O like é mais fácil para vocês entenderem. I like studying English. Então, o like, ele pede o ing, né? Então, vamos botar a frase aqui. I like studying English. O negócio está na minha cara aqui, não estou conseguindo ver o teclado. I like studying English. Pode ser I like to study English. Não funciona tão bem. Funciona melhor I like studying English. É uma regra, tem que seguir. Hate. I hate studying. Not English. I hate studying Chinese. Detesto estudar chinês. Sei lá. Start doing. E assim por diante. Eu já dei uma aula, né? Aqui em algum lugar aqui, você pode ir lá no meu feed, que eu explico mais ou menos como funciona esse fato de você colocar o to ou ing depois de um outro verbo. Mas como a gente está falando de ing hoje, não vou me estender muito nesse tópico. Aqui é apenas para você entender que alguns verbos você precisa colocar o ing na frente. O enjoy é um exemplo, enjoy learning. Então essa é a primeira regra. A gente coloca o ing depois de outro verbo para alguns verbos, beleza? Segunda regra, após preposições, né? Algumas preposições tem que colocar o ing. Por exemplo, some people are not interested in learning English. Algumas pessoas não estão interessadas em aprender inglês. Veja bem que em português, em aprender tem um infinitivo, mas em inglês a pessoa pensa, em aprender, a pessoa vai lá e coloca in learn English. É errado, porque tem a preposição in, então você tem que colocar learning English. Interested in learning English. Né? Tá interessado em aprender inglês. Se você acha que é muito confuso isso, lembra que eu falei que algum ing é o substantivo? É o caso, você tem que pensar que a pessoa está interessada na ação de aprender inglês. É a ação que ela está interessada. Então, você tem que colocar o ing. Aqui, uma tradução seria horrível, interessada em aprendendo inglês. Então, de cara, você já vê que não é o gerúndio. Então, você tem que memorizar. Após preposições, você tem que colocar o ing, in, for, on e assim por diante. E a última diquinha, né? Olha lá, coloquei. Algumas pessoas não se interessam em aprender inglês, né? Em português fica no infinitivo, já falei. E a última dica, no início de frases, que eu já falei no início do vídeo, né? Então, learning English is good. Aprender inglês é bacana. É errado você falar learn English is good. É errado você falar to learn English is good. Aprender inglês é bom. Esse erro é muito comum, todo mundo comete esse erro, ninguém começa a frase com ing, mas agora você já sabe, tá bom? Então, voltando, recapitulando, nossa aula acabou. Eu gosto de sintetizar, porque foi muita informação hoje, muito conteúdo. Espero que vocês tenham pego, né? O ing, ele é gerúndio? Também, né? Pode ser o gerúndio. Eu tô falando com a Paula, né? Eu tô comendo, etc, etc. Pode ser. Mas ele é muito mais, ele é um substantivo, como eu falei, I love swimming, eu gosto de nadar, da ação de nadar, no início da frase também funciona, swimming is very good, né? Ele pode ser um adjetivo, né? O boring é um bom exemplo, né? Chato, entediante, he is boring, ele é chato, she is boring, ele é chato, é um ing,
não tem nada a ver com o verbo, né? É um adjetivo. E também temos aqui as regrinhas, depois de um outro verbo, quando você tem dois verbos, o segundo verbo, às vezes você coloca o ing, dependendo do verbo, e você tem que memorizar o verbo. Tem uma tabelinha com os verbos mais comuns, mas com a prática você vai ver que isso aí vai ser algo natural, vai vir com a leitura, vai vir com o listening, tem que estudar, tá bom? E após preposições também, e não começar a frase sem colocar o ing, beleza? Então é isso, pessoal. Por favor, coloquem nos comentários se vocês gostaram dessa explicação, se foi claro, se ficou alguma dúvida, tá bom? Peço que vocês também escrevam uma frase, né? Muito importante você botar em prática. Gramática não é só para ficar ouvindo, não. Escrevam frases. Eu quero que vocês escrevam frases, começando com o verbo, né? Learning English is good. Studying is good. Singing in the morning is good. Cantar de manhã cedo é bom. Começa a frase com ing, escreve várias frases começando o verbo com ing, que você vai pegar o jeito, entendeu? Pega um desses verbos que eu falei aqui, ó, e faz uma frase. Um erro muito comum, esses daqui, ó. Pronto, dá um pause aqui nesse vídeo aqui, ó. Pausa o vídeo, vê isso daqui e começa, ó. I like studying English. I like reading a book. Faz várias frases. I enjoy reading a book. Coloca, né? E assim, usa só o like, o hate, o enjoy, pra você pegar a manha, por enquanto, não precisa complicar, né? Usa um verbo após uma preposição. Pode usar esse interested in, quem está interessado em. Aqui está na negativa, mas você pode colocar na afirmativa, né? I am interested in. Olha lá, I am interested in. O que você tem interesse? Né? E aí você completa com um verbo com ing. I'm interested in learning English. I'm interested in reading 5 books a day. 5 books a day. Tem interesse em ler 5 livros por dia? Por dia é muito. A month, por mês, sei lá, por ano. Né? Mas o importante é o verbo com o ing. Beleza, galera? Então, foi isso. Um vídeo um pouco longo, muito conteúdo, mais conteúdo fino, explicação clara. Espero que esteja sido muito clara para vocês. E é isso também, né? Muita informação, mas é basicamente isso. Não tem muito mais que complicar, tá bom? Então, muito obrigado pela audiência. Espero vê-los amanhã e espero ler os seus comentários. Pode me mandar inbox, pode escrever aqui no YouTube, no Instagram, enfim. Estou aqui para ajudar vocês a desenvolverem o seu inglês, ok? Bye bye and see you soon.